Olá, sou Shed e há alguns anos fiz um vídeo analisando alguns dos maiores equívocos sobre armas medievais em fantasia, videogames e RPGs. Mas, desde aquela época, eu consegui aprender muito mais. Tanto que, na verdade, existem ainda mais equívocos. Equívocos muito comuns que eu vejo e quero falar sobre, mas não só isso, eu também possuo muito mais das armas, então eu posso realmente demonstrar para você como elas funcionam na vida real. Então, estamos revisitando o tópico de uma maneira maior e melhor. Vamos começar. O primeiro equívoco que vamos analisar é sobre adagas, mas, em extensão a isso, o dano das armas em geral, porque há um grande mal-entendido na fantasia e nos videogames, e basicamente o ponto fundamental é: adagas não deveriam ser retratadas como causando tão pouco dano em muitos dos sistemas de regras. Compare o comprimento desta adaga com esta lança. Se alguém fosse atingido com esta adaga até o cabo, por que diabos ela causaria menos dano do que esta lança, que pode causar um dano ou penetração muito comparáveis? Se você acha que a lança pode penetrar muito fundo, saiba que algumas têm saliências para evitar isso, pois pode ser prejudicial. Adagas simplesmente deveriam ser capazes de causar muito mais dano do que o que as regras definem em muitos videogames, jogos de role-playing game, e apenas na fantasia em geral as retratam como tendo. A principal diferença entre uma adaga e uma lança é a facilidade de atingir um oponente, não o potencial de dano. A lança, né, claro, tem alcance e extensão, além de alguma vantagem em cima disso. No entanto, há ângulos em que é possível segurar uma adaga para obter vantagens e conseguir uma penetração mais profunda em comparação com uma lança. E assim, o dano da adaga simplesmente deveria ser muito maior. Outro equívoco comum em jogos de role-playing game de fantasia é que todas as adagas podem ser usadas também como armas de arremesso. Sim, é possível arremessar uma adaga assim como uma espada, mas a maioria das adagas tem um peso mal distribuído para o arremesso, sendo no geral péssimas armas de arremesso. Por isso, adagas de arremesso são projetadas de forma diferente das adagas de combate convencionais. E você deveria realmente ter algumas desvantagens ao tentar arremessar isso em comparação com uma adaga que é feita para isso. O que nos leva ao próximo equívoco, que é sobre espadas curtas. Muitas espadas curtas podem facilmente fazer tanto dano quanto essas espadas de armar que estou segurando. Na verdade, algumas delas podem fazer muito mais. Esta espada curta aqui é feita pela Midgardmesser. Vamos fazer uma análise dedicada a ela, porque é uma fera, pesa um pouco mais do que esta espada de armar. E como resultado, seu poder é insano, mas em muitos sistemas de regras, esta espada faria menos dano do que esta espada de armar. E a principal razão para explicar isso é a concentração de peso. Esta tem mais peso concentrado na ponta de ataque. Esta espada de armar é um pouco mais pesada e causará mais danos do que esta outra. A vantagem da espada de armar é o alcance. Uma das características mais significativas que deveriam ser usadas para diferenciar essas armas em jogos de role-playing game de fantasia. E fantasia em geral é realmente o alcance sobre o dano. Muitas dessas armas são realmente bastante comparáveis em seu potencial letal, mas sua habilidade ou alcance para poder atingir um oponente, isso pode variar muito. Tudo o que eu falei também se aplica significativamente à categoria de espada de armar ou espada de uma mão. Muitas dessas espadas curtas sobre as quais acabamos de falar podem facilmente cortar tão bem quanto muitas dessas espadas de armar. Algumas podem cortar muito mais porque têm um peso tão concentrado e sério nelas. As espadas de armar são, na verdade, uma categoria muito diversa de espada, com muitas variantes entre elas, algumas com capacidade de corte muito diferente, mas então, com diferenças de velocidade e manobrabilidade. E por isso não faz sentido que todas as espadas de armar sejam agrupadas na mesma categoria, dada a mesma capacidade de dano, velocidade e outras qualidades, especialmente quando o potencial de dano entre espadas de armar, espadas curtas e sim, espadas longas, pode ser muito equivalente. A grande diferença, mais uma vez, é o alcance e a sua capacidade de usar algo na mão não dominante. O próximo equívoco é sobre espadas longas e espadas bastardas. Na maioria dos RPGs de fantasia, a espada bastarda pode ser usada com uma ou duas mãos, desde que o personagem tenha o treinamento adequado. E isso não se aplica a espadas longas reais, pois elas têm uma variação considerável de comprimento. Esta é o que você identificaria mais como uma espada bastarda, e você não precisa de nenhum treinamento adicional para usar esta espada com uma mão,
como faria com uma espada de armar. Esta espada de armar tem comprimento de lâmina similar à espada bastarda. Então, por que seria necessário treinamento extra para usá-la com uma mão, enquanto não é preciso para a outra? E quando eu digo treinamento, geralmente isso está em regras clássicas, como D e D3 ou 3.5, e isso é treinado para ser usado efetivamente. Qualquer pessoa pode usar uma espada bastarda com uma mão, mas sofrerá penalidades sem treinamento adicional. Na verdade, a espada longa deve ser dividida em 3 categorias: espada bastarda, espada longa e espada de guerra. Cada espada difere em alcance, alavancagem e velocidade, dependendo do equilíbrio de peso. Mas, curiosamente, em termos de potencial de dano, depende do perfil da lâmina. Esta espada bastarda aqui pode realmente cortar tão bem quanto esta espada de guerra aqui. Sim, a espada bastarda pode ter mais alavancagem, mas seu peso concentrado significa que o potencial de corte é praticamente equivalente. Novamente, a grande vantagem que eu tenho com esta espada é o meu alcance. E então, a alavancagem que não necessariamente afeta o dano, tanto quanto você pode pensar, porque, novamente, espadas menores podem causar um bom dano, mas isso afeta a velocidade. Se eu tenho maior alavancagem na lâmina, eu posso manipular sua velocidade um pouco mais rápido para o seu tamanho. Próximo grande equívoco: a espada rapieira não é uma espada leve para o seu tamanho. Na verdade, esta espada de armar que estou segurando é mais leve do que esta rapieira, mas a rapieira parece obter certos benefícios porque é percebida como sendo mais leve ou uma arma mais ágil. A agilidade é um tópico complexo, pois, devido ao perfil e distribuição de peso, você tem um ótimo controle de ponto com uma rapieira. Isso não significa que não tenha bom controle com uma espada de armar, especialmente como esta. Mas as maiores diferenças entre essas espadas não são necessariamente a manobrabilidade devido ao peso e controle de ponto, pois há espadas de armar leves e ágeis, mas sim o alcance e potencial de dano em estocadas versus cortes. Isso sacrifica um pouco da capacidade de corte, mas ainda corta muito bem, em troca de uma vantagem adicional na estocada, onde é um pouco melhor. Ainda é ótimo para estocar e, claro, há a coisa de que eu tenho falado, alcance e distância. Mais uma vez, a principal grande distinção que afeta como as armas operam, a maneira como você as usa e o que as torna distintas versus outras armas, não é necessariamente a quantidade de dano que podem causar em termos de quão profundos cortam tudo isso. Muitas espadas podem ser bastante equivalentes, está na sua alavancagem e no alcance em que você pode usá-las efetivamente. Além disso, a rapieira não é realmente uma arma medieval, é renascentista. Então, dependendo do que você quer em sua fantasia, pode não necessariamente se encaixar e, em extensão à discussão sobre agilidade e controle de ponto, isso nos leva ao nosso próximo equívoco, e isso é a maioria das espadas longas de tamanho padrão. Não me refiro a espadas bastardas, que teriam essa vantagem se usadas com as duas mãos, nem a espadas de guerra um pouco mais pesadas e que não necessariamente teriam tal vantagem. O equívoco é que a maioria das espadas longas são armas ágeis e rápidas, e deveriam ter bônus de destreza. Elas são facilmente tão ágeis e têm um controle de ponto tão bom quanto as rapiers. No entanto, as rapiers são frequentemente retratadas como armas ágeis e rápidas com bom controle de ponto. As espadas longas geralmente são totalmente esquecidas e são apenas agrupadas com as espadas bastardas. E mesmo quando são reconhecidas, não são consideradas armas ágeis e rápidas em comparação com outras armas, não. O perfil de peso da maioria das espadas longas é incrivelmente ágil. Esta é uma espada tão rápida e com duas mãos, certamente seria considerada uma arma de destreza, talvez não em uma mão, mas duas mãos com certeza. Ao falar sobre o fato de que o alcance da arma é uma categoria de diferenciação muito maior versus dano, isso entra em jogo bastante em relação aos machados, especialmente em comparação com as espadas. Os machados geralmente têm muito menos alcance do que as espadas, e eles meio que sacrificam isso para ter um maior potencial de dano. Apesar disso, machados e espadas são comumente retratados como intercambiáveis. Um machado de batalha de uma mão em muitos sistemas de role-playing game ou jogos causa aproximadamente o mesmo dano que uma espada de uma mão. Na verdade, ele é capaz de causar muito mais dano, mas acertar o alvo é um pouco mais difícil por causa do alcance, e você precisa gerar mais força para dar um golpe letal com um machado, enquanto com uma espada, você realmente não precisa de grandes quantidades de força para dar um golpe letal, seja empurrando ou até mesmo apenas cortando, puxando a lâmina de volta.
Machados de batalha reais também têm cabeças de machado finas. Isso serve para reduzir o peso, tornando-os muito mais manobráveis, pois não são machados de madeira. Eles são machados de batalha. Veja como esses machados são finos. No perfil parecem um pouco grossos, mas na realidade são bem mais finos. Continuando com os equívocos sobre machados, este estilo de machado é principalmente fantasia. Historicamente, existiram exemplos de machados de duas cabeças. Alguns ornamentais, alguns que parecem funcionais, mas para a grande maioria, eles são muito mais raros. Por quê? Ter uma segunda cabeça de machado que faz exatamente a mesma coisa que a primeira cabeça de machado, então é um pouco redundante. Quando você poderia ter um espinho cruel nas costas, que oferece mais versatilidade e opções em combate, se deparar com um material que o machado não penetra, vire-o e você tem uma picareta mortal. Outro equívoco sobre machados é acreditar que todos possuíam cabeças muito pequenas. Não queremos que o pêndulo balance demais para o lado oposto. Os machados de combate históricos possuíam cabeças menores em relação aos retratados em obras de fantasia. Isso está mais próximo da fantasia, mas está mostrando o que estou retratando, que é um tipo de machado, chamado machado barbado, que tem esse tipo de ponto inferior alargado, que aumenta a proporção de corte nos machados, e existem muitos exemplos históricos. Agora, o próximo equívoco sobre machados é o mal entendido entre machados de uma mão e de duas mãos. É um machado de duas mãos de médio alcance, similar em tamanho aos machados usados para derrubar árvores. Mas aqui está a questão: se você vai dedicar duas mãos a uma arma, por que restringi-la a ser tão curta? É por isso que a maioria dos machados de combate de duas mãos eram maiores, e é muito mais raro encontrar machados de batalha deste tamanho. Existem algumas exceções, o Bardiche é uma delas, assim como uma que até já analisamos no canal aqui no nosso vídeo dedicado a machados. Mas esses tipos de machados de duas mãos são na verdade muito mais a exceção e não a regra. Quando se trata de machados de duas mãos, como eu disse, se você vai dedicar duas mãos a uma arma, por que se restringir a uma mais curta quando pode facilmente apenas alongar o cabo, nem precisa aumentar o tamanho da cabeça do machado, apenas faça o maior. E você obtém muito mais alcance e poder como resultado. E então os machados de duas mãos da história não são os machados de duas cabeças de fantasia que vemos tão comumente retratados, mas sim versões muito maiores deles. Porque você tem sim o machado Dani que eu tenho aqui. Mas então por que se restringir a ter apenas uma cabeça de machado? Por que não adicionar uma cabeça de martelo e uma ponta? E então você tem o machado de haste, ou a alabarda. Estes são os machados de duas mãos da história, e na minha opinião, eles são muito mais legais do que o estereotipado machado de fantasia de duas cabeças. Agora vamos falar sobre os arcos. Existe um equívoco massivamente perpetuado sobre arcos na fantasia, e é que arcos maiores causam mais dano. Isso é falso. Um arco longo não é inerentemente um arco mais poderoso. Nem todo arco longo tinha um peso de tração maior. Existem inúmeros exemplos de arcos longos medievais de caça que não teriam um alto peso de tração. Esses pesos de tração só são necessários em combate, para alcance e penetração de armadura. Este arco curto que seguro tem peso de tração de 110 libras. É um arco mais poderoso do que este longbow que estou segurando, que ainda é um arco de guerra. Ele tem um peso de tração de 100 libras. No entanto, você nunca adivinharia isso olhando para eles. As pessoas simplesmente associam menor com ser mais fraco. Agora eu tenho um vídeo inteiro dedicado a entrar em detalhes sobre os prós e contras, os porquês e por que o longbow é um arco tão bom, mas também falando sobre alguns de seus equívocos. E também falhas, então confira esse vídeo dedicado para informação completa, mas vou repetir novamente, o longbow não é um arco inerentemente mais poderoso. O arco curto apresenta vantagens econômicas, consistência e confiabilidade em relação ao longbow, além de outros benefícios interessantes. Mas vamos nos livrar desse mito de que o longbow é sempre tão poderoso. Obtenha arcos curtos e poderosos semelhantes ao que estou exibindo. Outro equívoco que surgiu mais predominantemente em Dungeons & Dragons, mas provavelmente apareceu em outros jogos de fantasia, é que o falchion não é o equivalente de duas mãos do cimitarra. Primeiro, cimitarra é um termo genérico para uma série de espadas curvas. A cimitarra estereotipada é na verdade a Shamshir, e o falchion é mais comumente uma espada de uma mão só, embora existam versões de duas mãos do falchion também. O falchion é uma espada medieval com muitos perfis de lâmina,
não deve ser confundida com espadas do Oriente Médio, embora possa haver algumas semelhanças, e eu posso entender porque as pessoas podem pensar que este falchion de 2 mãos é um equivalente de 2 mãos de uma Shamshir curva, mas na verdade existem diferenças distintas. Este falchion aqui não tem uma curva tão pronunciada, e é na verdade seu próprio tipo distinto de espada. Lanças são frequentemente retratadas como sendo muito fracas e não tão eficazes quanto muitas outras armas nos sistemas de regras de muitos jogos de role-playing game e videogames de fantasia. A lança é uma das armas marciais mais mortais já utilizadas. Em geral, é considerada uma arma superior a muitas espadas de 2 mãos, a muitos machados. Basicamente tem sido a arma mais favorecida e mais predominantemente representada em batalhas ao longo da história humana. Porém, em muitos videogames e RPGs, a lança é considerada uma arma simples que causa menos dano. E sim, alguns dos movimentos básicos de combate podem parecer simples na superfície. Há facilmente tantos requisitos marciais para aprender a usar uma lança de maneira tão eficaz quanto possível como muitos outros tipos de armas. E enquanto estamos no assunto de treinamento, vamos falar sobre arcos e bestas. As bestas não disparam um projétil com tanta potência quanto muitos tipos de arcos. É verdade que muitas bestas têm um peso de tração maior, mas como a corda é puxada por uma distância menor e, portanto, tem menos tempo para transmitir essa energia ao projétil, isso é chamado de golpe de potência. Mesmo uma besta com um peso de tração muito alto, muitas vezes irá disparar um projétil com cerca de tanta potência quanto um bom arco de guerra com um bom peso de tração nele. Os arcos têm um golpe de potência mais amplo, o que significa uma distância maior para a corda transmitir energia ao projétil. Então, por que as pessoas até usavam bestas, se elas não são necessariamente mais poderosas e atiram a uma taxa de fogo muito menor do que o arco? Isso se deve a um fato crucial que poucos cenários de jogos de fantasia reconhecem. O requisito de treinamento para ser proficiente e confiavelmente preciso com um arco é muito, muito maior do que não apenas a besta, mas a maioria das outras armas. Na verdade, se as pessoas fossem realistas, em termos do requisito de treinamento para ser bom com um arco, deveria quase levar o dobro de pontos de habilidade para ser proficiente e confiavelmente preciso com um arco do que seria para treinar para usar uma espada de maneira funcional. Não requer muito treinamento para descobrir como usar uma espada funcionalmente, mas para acertar aquela flecha no alvo regularmente, é necessário muito mais esforço e tempo. A maior vantagem da besta, que raramente é refletida em muitos jogos de role-playing game de fantasia e cenários de fantasia, é que requer tão pouco treinamento para ser confiavelmente preciso com ela e é muito poderosa e mortal. Não necessariamente mais poderosa do que um arco de guerra, mas o requisito de treinamento é a grande diferença. Mas as pessoas historicamente descobriram que, mesmo que as bestas disparem a uma taxa muito menor, o fato de que realmente qualquer pessoa poderia pegá-la e usá-la, nem mesmo após um longo momento de explicação ou treinamento, tornou a besta uma arma muito útil. O próximo grande equívoco é que as grandes espadas não são armas brutais e loucamente pesadas. Ainda não tenho uma de aço, o frete para as verdadeiras é um pouco caro e ainda procuro uma que eu realmente goste. Mas este adereço de madeira serve bem. Esta é uma analogia precisa às dimensões de espadas grandes históricas, e note como esta lâmina é fina. Como resultado, essas lâminas são ágeis, eficazes, rápidas e são simplesmente incríveis, e os tipos de manobras que você vê trabalharem em termos de tratados são brilhantes. As principais vantagens que eles deveriam obter são alcance de ameaça, controle de multidão, olhe para a área que eu posso mirar, bem como o alcance, um enorme, não necessariamente potencial de dano. Essa é provavelmente a maior concepção errada que estou abordando neste vídeo principal. Uma grande espada deste tamanho não necessariamente corta melhor do que uma espada de armar com um bom perfil de peso que concentra sua força em um corte sólido. Isso obterá vantagens da alavancagem. Por ser tão longa, a ponta se moverá com maior velocidade, mas considere a quantidade de massa que atingiria o alvo. Ainda é uma lâmina fina, e se você tem uma lâmina que concentra o peso em uma área mais focada, ela pode facilmente cortar tão poderosamente quanto algumas espadas realmente grandes.
Isso não significa que toda espada de armar pode fazer isso. Depende do perfil de peso. Existem espadas de armar mais finas e ágeis e grandes espadas mais poderosas, capazes de cortar mais. Mas, em geral, as grandes espadas não são essas armas pesadas e desajeitadas, onde você mal consegue levantá-las e tem que balançá-las assim, como são frequentemente mostradas nos jogos Dark Souls, por exemplo. E agora vamos incluir um equívoco bônus sobre a katana. Ela geralmente surge em contextos de fantasia medieval. Agora, é claro, eu dediquei vídeos inteiros apenas para abordar os múltiplos equívocos e mal-entendidos sobre essa bela espada. Mas em relação à fantasia medieval, um gênero que é sobre aventureiros em combate sério, é que o tipo de katana que as pessoas costumam pensar, o tamanho padrão, é na verdade um pouco mais curto. O comprimento desta lâmina de katana é, na verdade, mais curto do que este comprimento de lâmina de espada de armar, espada do período viking. Porque se você vai usar duas mãos em uma espada, por que se limitaria ao comprimento padrão da katana? Quando existem muitas katanas que são muito mais longas, como a Daikatana, também conhecida como Okatana, que é muito mais equivalente a uma espada longa e faz muito mais sentido para um aventureiro que sabe que vai entrar em combate mais. A katana de tamanho padrão é mais uma espada de comprimento de braço lateral, onde existem muitos tipos de espada japonesa, que é mais uma espada de tipo de combate que se adequa muito melhor à fantasia medieval. O próximo equívoco, o mangual, é uma arma inútil que ninguém deveria usar, e se você o faz, deveria se envergonhar. Tudo bem, essa é minha própria tendência aparecendo. Um mangual tem alguma utilidade, é certamente um multiplicador de força. Eu apenas acredito que tem muitas limitações e problemas prejudiciais. Você pode ver meu vídeo completo explicando que eu não gosto, mas sério, eu não acho que deveria ser retratado como equivalente eficaz a um bom maço. E nesse sentido, isso nos leva a outro equívoco. Uma estrela da manhã não é uma bola com espinhos em uma corrente. Isso é apenas outro tipo de mangual. Uma estrela da manhã é, na verdade, um subtipo de massa, uma bola com espinhos em um bastão. Um dos principais equívocos sobre massas é que às vezes elas são retratadas como tão eficazes quanto espadas ou machados. Quando estas são armas especializadas mais situacionais, melhores para combater armaduras, mas quando comparadas a coisas como machados ou espadas, os machados, na verdade, tem um maior potencial de dano por causa da cabeça do machado que concentra essa força em uma borda ainda mais fina. Você precisa de mais força para gerar golpes letais com massas. E seu alcance, em comparação com as espadas, é muito menor. Então eles devem ser dados bônus especiais quando usados nas circunstâncias certas. E negativos, quando usados fora dessas circunstâncias, eles são uma arma mais geralmente especializada. Não quer dizer que as massas não sejam mortais, elas absolutamente são. Existem apenas algumas limitações quando usadas fora das coisas para as quais são especializadas. Os escudos são frequentemente retratados na fantasia como sendo principalmente invulneráveis. A menos que o jogo tenha uma classificação de durabilidade geral em todos os itens, nunca vi um escudo quebrar em um videogame ou jogo de role-playing game. Eles parecem ser simplesmente invencíveis, quando muitos escudos históricos sofreriam danos significativos e também seriam perfurados por projéteis, flechas e parafusos. O nível de proteção oferecido por um escudo varia de acordo com seu tipo. Mas até mesmo escudos mais espessos podem ser perfurados a um grau às vezes assustador por uma flecha sólida disparada por um arco de guerra muito poderoso. Alguns escudos eram feitos para serem mais fracos nas bordas, assim quando uma lâmina entrava, ficava presa no escudo. Um escudo, após uso excessivo, ficaria muito danificado, a ponto de quase poder considerá-los descartáveis, itens temporários, feitos para serem regularmente substituídos. Isso se baseia no uso regular e nos danos causados a eles. Se você não está entrando muito em combate, seu escudo durará bastante. Porém, se está indo muito para o combate e levando muitos golpes, o dano é algo bem frequente. Às vezes até uma coisa útil, prendendo as armas dos oponentes, mas isso raramente é mostrado em armas de haste de fantasia, que geralmente devem ser dadas mais vantagens em conjuntos de regras e jogos de fantasia. Basicamente, eles são algumas das principais armas de campo de batalha historicamente, e isso tem um motivo. Eles são incrivelmente poderosos.
Então, por que nem todos os usavam? Bem, eles também podem ser bastante desconfortáveis para carregar, são grandes e pesados, mas as vantagens de usar uma arma de haste sobre muitos outros tipos de armas são realmente um pouco loucas. Mas muitas vezes na fantasia, eles são apenas ligeiramente beneficiados. Estes deveriam ter enormes bônus em termos de pontuação de ataque. A capacidade deles de atingir um oponente é muito maior, por causa do alcance. Esses têm um potencial de dano muito maior do que o que temos falado ao longo do vídeo, por causa da vantagem que eles têm no comprimento dessas coisas. Enquanto, em contraste, muitas espadas podem causar danos equivalentes, dependendo do perfil de peso, concentração de peso. Uma boa arma de haste que tem um certo alcance e vantagem, geralmente, será capaz de gerar muito mais poder e, portanto, ter um potencial de dano muito maior. Também maiores bônus contra a luta de pessoas em armadura. Tem muita utilidade e versatilidade em termos de empurrar, resistir a cargas usadas em formação. As armas de haste são geralmente subestimadas ou, em geral, são armas incrivelmente poderosas, que oferecem enormes vantagens mais do que muitas pessoas supõem, e isso é retratado em muitas regras. Não necessariamente um equívoco, mas o Beck de Corbin é incrível e deveria aparecer em mais cenários de fantasia. Absolutamente. Só estou dizendo. E lá vamos nós. Algumas das concepções errôneas mais proeminentes ou comuns sobre armas medievais em filmes de fantasia medieval, videogames, jogos de role-playing game o todo. Avise-me se eu esqueci algum. Se você lembrar de um equívoco comum que viu com frequência, compartilhe nos comentários. Eu realmente quero vê-los. Espero sinceramente que você tenha gostado, e se chegou até aqui no vídeo, significa que provavelmente gostou de algo que o manteve por perto, e espero que sejam bons motivos. E então, se for esse o caso, por que não se inscrever se ainda não o fez? E se já se inscreveu, confira outro vídeo porque parece que você vai gostar do conteúdo. Ou pelo menos, eu espero que goste. E então, confira este vídeo sobre os tipos comuns de mitos sobre armaduras, onde também colocamos alguns à prova. Está bem ali, espero vê-lo lá e até lá. Adeus!